Então, como eu estava falando, a parte 2 da termologia, nós tivemos o primeiro contato semana passada falando da parte um. Eu separei assim para não ficar tão maciço e massivo demais, cansativo. A primeira parte vimos as escalas termométricas. Da escala termométrica nós fomos até a propagação de calor, que diz respeito à condução térmica. Vimos a lei de Fourier, como é que calcula o fluxo de calor, né, a condução de calor em um meio material. E hoje a gente dá continuidade ao nosso estudo, que eu chamo aqui de termologia parte 2. Continuamos dentro da parte de calor e propagação, por quê? Porque são três os princípios ou os mecanismos de transferência de calor. O primeiro é a condução, nós vimos na aula passada. O segundo é a convecção térmica. E o terceiro é a radiação térmica. Então, são três mecanismos pelos quais o calor se propaga. Tá? Três mecanismos. Então, nós falamos do primeiro e hoje vamos falar do segundo e do terceiro e dar continuidade ao nosso estudo na termologia. Eu coloquei aqui, pessoal, três exemplos bem conhecidos aí: o refrigerador, o ar-condicionado e um aquecedor térmico. Aqui no Brasil, praticamente não se usa isso, né? Mas nos Estados Unidos, diferente daqui, as pessoas precisam aquecer o ar dentro de casa do que esfriar, por conta do clima ser muito frio em alguns períodos do ano, né? Então, veja, o que nós temos aqui? Uma pergunta-chave. Por que o congelador? Pensando num refrigerador tradicional, pessoal, porque hoje tem refrigerador que vem com o congelador embaixo. Mas esse congelador ele é individual, ele é separado da geladeira, tá? É diferente o mecanismo. Mas no congelador, sistema tradicional, por que ele fica na parte de cima e não na de baixo? Outra coisa, o ar-condicionado. Por que o ar-condicionado ele fica na parede, na parte de cima e não na parte de baixo? O aquecedor térmico, por que ele fica embaixo e não em cima? Todas essas perguntas, elas são respondidas pelo segundo mecanismo de transferência de calor, que é a convecção. A convecção, pessoal, nada mais é do que o movimento de massas de ar devido à diferença de temperatura. É mais ou menos assim. O ar quente ele é mais leve do que o ar frio. Posso dizer que o ar frio é mais denso do que o ar quente. Se o ar frio é mais denso, mais pesado, então a tendência é que o ar frio desça e o ar quente, por sua vez, como é mais leve, ele suba. Então, nesse sobe e desce de massas de ar, eu tenho o que eu chamo de curvas de convecção. São movimentos de massas de ar. Agora, respondendo a pergunta, se o congelador ficasse embaixo, o que ia acontecer? O ar frio já é denso, então ele fica embaixo. Ele não circula na geladeira. Então, o congelador ele tem que ficar na parte de cima exatamente para que o ar frio produzido em cima desça, o ar quente embaixo suba, resfrie e volta de novo a descer, formando um círculo de movimento de massa de ar. Esse círculo, ou este ciclo, diz respeito ao que nós entendemos por convecção térmica, que é o movimento das massas de ar. É o mesmo princípio de funcionamento do ar-condicionado, que aqui em cima. O aquecedor térmico, que é ali embaixo, porque ele é menos denso, né? O ar frio é menos denso, o ar quente é menos denso, então a tendência é ele subir. O ar frio desce, então ele esquenta e vai formando um ciclo aqui de aquecimento dentro da casa, no caso aí do uso de um aquecedor. Então, esse movimento de massa de ar é chamado de convecção térmica. Lembrando, nós estamos falando de três mecanismos de transferência de calor.
A gente viu primeiro que a condução precisa de um meio material para se propagar. Nós vimos agora a convecção térmica, que é o movimento de massa de ar. As brisas litorâneas também são explicadas pelo mesmo processo. O fenômeno do El Niño, tudo isso é explicado pelo o mecanismo de transferência de calor chamado de convecção térmica. Então, nós vimos os dois primeiros. Aqui está outro exemplo da convecção térmica, tá? Aqui que eu falei, no caso das brisas litorâneas, né? Durante o dia, há movimento de massa de ar do mar para a praia ou para a terra, e à noite isso inverte. O ar frio ele move da terra para, no caso, o mar. Então, isso nós chamamos de brisas litorâneas. Por que isso acontece? Porque a areia ela aquece e esfria muito rapidamente, exatamente por conta do coeficiente, né, o Czinho, que é o calor específico da areia, né, que é muito menor do que o calor específico da água. Então, a areia ela tem uma capacidade de ganhar calor e perder calor muito rapidamente, maior do que a própria água aí do mar. Então, durante o dia, o que acontece? A Terra está muito mais quente do que a superfície, né, aí do mar. O que vai acontecer, então? O calor vai fluir aí, né, no sentido do ar frio para o movimento no sentido da praia. Por quê? Porque o ar frio é mais denso, então a tendência dele é vir, né, e o ar quente ir. Então, tem esse movimento nesse sentido. Agora, quando isso inverte à noite, a areia que aqueceu muito, ela também perde calor muito rapidamente, enquanto que a água não. O processo inverte. Então, aí o fluxo, o movimento de massa de ar vai da praia, né, para o mar. Isso vai se formar aí as curvas de convecção ou as correntes de convecção entre a terra e o mar. Nesse sentido, o que eu tenho? Convecção, por definição, é um processo de propagação de calor, no qual a energia térmica muda de local, acompanhando o deslocamento do próprio material aquecido. Em resumo, pessoal, é a movimentação de massas de ar por conta de uma diferença de temperatura. Isso é convecção. O outro mecanismo de propagação de calor é chamada de radiação. Quando a gente fala de radiação, a primeira coisa que vem na nossa mente é o Sol, né? Nós temos a radiação solar, que vem do Sol e atravessa a Terra e toca todos os corpos que estão na Terra, né? A radiação é um processo de transmissão de calor diferente da condução, diferente da convecção. Por quê? Porque tanto a convecção quanto a condução, elas precisam de um meio material para se propagar. Seja um metal, seja um líquido, eu preciso de um meio material para se propagar. Enquanto que a radiação, por ser um movimento de energia eletromagnética, ondas eletromagnéticas, nós não precisamos de um meio material para se propagar. É por isso que a radiação solar ela atravessa o universo, atravessa o espaço, atravessa o vácuo sem meio material e chega até a Terra. Tá? Dado importante, ó. Segundo as modernas teorias científicas, dentro de 5 bilhões de anos, ela será uma estrela morta. Isso fala do Sol, né? Sem essa energia vinda do Sol, poderá existir vida na Terra? É uma pergunta. Será que o ser humano chegará até lá? Eu não gostaria, não, eu com certeza não estaria aqui, né? Então, aqui são os pensamentos a respeito aí do Sol, né? Que o Sol tem um tempo de vida determinado, não é eterno. O Sol vai deixar de existir, e aqui essa chargezinha é exatamente refletindo sobre isso por conta da importância do Sol, pessoal. A importância do Sol na agricultura, a importância do Sol nas vitaminas D,
que nós absorvemos no dia a dia, não é? O sol tem um papel importante aí, tanto positivo quanto negativo, né? Quando é sol demais, mata tudo, né? Quando falta sol também vem chuva demais, então tem um equilíbrio geotérmico aí que favorece plantios, favorece a vida na Terra. Então, a radiação é esse mecanismo. Aqui tem um exemplo, pessoal, aí, dois exemplos, na verdade, né, de aplicações aí da radiação, condução e convecção. Seria a aplicação desses movimentos aí, tá? Movimentos de calor, transferências de calor. Nós temos aqui muito conhecido a garrafa térmica, também chamada vaso de Dill, né? A garrafa térmica nada mais é do que um recipiente cujo papel é reduzir, né, a entrada de calor dentro e manter aí um líquido dentro, seja aquecido ou seja resfriado, tá? O sistema aqui, você tem uma tampa que impede aí a saída por convecção, você tem um vácuo entre as paredes de vidro dessa garrafa, tá? Isso é para impedir a transferência de calor por condução, tá? E você tem aí as paredes de vidro, não sei se você já viu como é que é uma garrafa internamente, né? Mas tem uma cuba de vidro espelhada por dentro e por fora. Então, o espelhamento por dentro e por fora é para evitar a perda de calor por radiação. Então, a garrafa térmica ela mostra os 3 mecanismos de transferência de calor em um só dispositivo. Outro seria aí, ó, os chamados tetos solares, né? As células fotovoltaicas aí que são usadas hoje para a energia solar, que usa também os 2 mecanismos, 3 mecanismos, né? A radiação, que é o que vem do sol, capta a luz solar nessas células fotovoltaicas, transforma isso em energia térmica em elétrica, por condução isso é levado até os dispositivos, e por a convecção térmica você tem movimento de todas essas massas dentro do sistema. Então, são aplicações aí desses princípios de propagação de calor, que a gente às vezes acha que é bobagem estudar, mas nós estamos usufruindo disso no dia a dia, a todo tempo. E aí, um primeiro exercício para a gente refletir sobre esses conceitos aí, né? Alguns conceitos que nós falamos. Veja só, analisando uma geladeira doméstica convencional, vale chamar a atenção de convencional, porque você tem geladeiras hoje que o sistema é todo diferente. Geladeira doméstica convencional julga as afirmativas como verdadeiras ou falsas. Então, veja, o congelador fica na parte superior para favorecer a condução de calor que sai dos alimentos e vai até ele. Pelo que nós falamos agora, não. O congelador fica na parte de cima por conta da convecção de ar e não pela condução de calor, tá? É um movimento de massas de ar. Então, essa primeira está falsa. Outro dado importante, as prateleiras são grades vazadas e não chapas inteiriças. Não sei se você já observou isso, né? As prateleiras de um refrigerador, elas são uma espécie de tela, né? Onde é vazada, para permitir a livre convecção das massas de ar quentes e frias no interior da geladeira. Verdadeiro, né? Então, é vazado por quê? O refrigerador, estando em cima, ele produz ar frio, o ar frio é mais pesado, ele desce. O ar quente, mais leve, sobe e vai formando um movimento de massa, de sobe e desce. Se essas grades fossem fechadas e não vazadas, como haveria esse movimento de ar dentro do refrigerador? Não teria como ter. Ok? Então, essa primeira é verdadeira. A terceira, a energia térmica que sai dos alimentos chega até o congelador principalmente por radiação? Não. Radiação não, isso é por convecção também. E 4,
As paredes das geladeiras normalmente são intercaladas com material isolante, com o objetivo de evitar a entrada de calor por condução. A condução aí vai ser bloqueada, né, por isso aí, tá? Então, aqui estão as alternativas. A primeira está incorreta, o congelador fica na parte de cima para favorecer a convecção. A segunda está correta. A terceira está incorreta, a energia térmica sai dos alimentos e chega por convecção, como a gente falou, e não radiação. E o quarto, Professor, pois não. tem algumas geladeiras novas que o congelador agora vem embaixo, né? Exatamente, é o que eu falei. É por isso que o texto está falando, né? Geladeira doméstica convencional. Agora, esses refrigeradores que vêm com congelador embaixo, pessoal, ele é um congelador de fato separado. Se você abrir, ele tem uma área totalmente separada. Eu não sei como é que se vocês sabem como funcionam esses refrigeradores normais, eles pós-frio. É mais ou menos assim, você tem um refrigerador em cima, porém fica tudo dentro da geladeira. De tal modo que, à medida que vai resfriando o congelador, tem um ventilador lá por trás do congelador, e esse ventilador ele pega o ar frio e força esse ar frio descer por um canículo para o resto da geladeira. E aí ele faz o ar frio forçadamente descer, né? Aumenta a velocidade para que ele descer, e ele faz o ar quente subir. E o ar quente sobe, encontra de novo o congelador, ele resfria e desce de novo, formando essas curvas de convecção. Então, o refrigerador convencional, vamos dizer assim, o congelador ele faz parte da própria caixa geral do refrigerador. Agora, essas geladeiras novas que estão vindo aí, alguns chamam de dueto, né? Ela vem com congelador separado, é como se você tivesse duas geladeiras separadas, uma da outra. Você tem uma funcionando normal lá e outra que não depende do congelador. Por quê? Porque o congelador estando embaixo, ele não vai mandar frio para cima, por conta que o ar frio ele é pesado, ele fica embaixo. Então, ele não vai servir para refrigerar o resto do refrigerador. Então, por isso que vem embaixo, mas são dois, é como você imaginasse duas geladeiras em uma só, separada. Tá? Então, essa é a ideia. Muito bem. Então, vamos ver mais uma aí, mais um exercício. Olha só. A área total das paredes externas de uma geladeira, olha aí, é de 4 metros quadrados. E a diferença de temperatura entre o exterior e o interior é de 25 graus Celsius. Então, você vai imaginar, eu tenho uma superfície que tem 4 metros quadrados. A diferença de temperatura entre o exterior e o interior é 25. Então, você tem um delta teta de 25. Se a geladeira tem um resfriamento, um revestimento de poliéster com 25 milímetros de espessura, tá? Então, essa é a espessura do isolante, determina a quantidade de calor que flui através da parede da geladeira durante 1 hora, em watt-hora. A condutividade térmica do revestimento de poliestireno é de 0,01 watt por metro grau Celsius. Vamos tentar fazer? Como que a gente vai fazer isso? Você vai lembrar aí, ó, falou de condutividade térmica, você vai lembrar da lei de Fourier, certo? A lei de Fourier. A lei de Fourier para o resfriamento térmico, tá? Então, você vai precisar da constante, você vai precisar da área de superfície e você vai precisar da variação de temperatura. Tudo isso foi dado aí já. Ele me deu o K vale 0,01 watt por metro grau Celsius, tá?
Ele me deu a área da superfície, que é 4 metros quadrados. A diferença de temperatura, que é o delta-teta, vale 25 graus, também deu. A espessura, que é o comprimento, é 25 milímetros. Você vai ter que transformar isso aí em metro, né? Porque o resto está tudo em metro aí. Tá? Vamos lá? Dá 5 minutinhos aí para vocês resolverem. Está relacionado com a aula passada nossa, né? Que é do fluxo. A lei de Fourier. Então, só repetindo o que foi feito, né? Nós aplicamos a lei de Fourier para a condução térmica, tá?
a lei de Fourier, você tem o fluxo de calor que pode ser calculado de duas maneiras. Pode ser calculado por Q sobre o tempo e pode ser calculado por Ka delta θ sobre L. Como isso aqui é fluxo, isso aqui é fluxo, não posso igualar uma com a outra. Então, pegando essa parte com essa, eu continuo a equação aqui embaixo. Calor sobre tempo igual a Ka delta θ sobre L. O que eu quero saber, o tempo diz que é por 1 hora, o K, que é a constante, né, a condutividade térmica, vale 0,01, a área de superfície 4, a variação de temperatura diz que é 25, e o L é 25, 10 a menos 3. 10 a menos 3 aqui aparece para converter milímetro em metro. Fazendo a continha, nós vamos obter aí uma quantidade de calor de 40 watts por hora, tá? 40 watts hora. Então, esse é o nosso exercício número 2 aí, para a gente ir aplicando, né, esses conceitos devagarinho. Muito bem, pessoal. Então, até aí, nós falamos sobre os mecanismos de transferência de calor. Só lembrando, falamos da condução, lei de Fourier, que acabamos de aplicar. Nós falamos da convecção, que é movimento de massa de ar, devido à diferença de densidade do ar quente com o ar frio. Exemplo, funcionamento da geladeira, funcionamento do ar-condicionado, brisas litorâneas, né? A própria garrafa térmica, por que ela é feita daquele jeito, e por aí vai. Tá? Os aquecedores elétricos, que aqui no Brasil, não sei, na região sul, né, onde o clima, muitas vezes a temperatura é baixa, se tiver algum aí sulista aí que possa me dar essa informação, mas eu não sei se chega a usar um aquecedor dentro de casa, como acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles colocam um aquecedor para aquecer mesmo, porque o frio é muito grande, em algumas regiões, obviamente. Então, dentro disso que nós estudamos... Melhor aquecedor é uma dose de cachaça. Né? Essa aquece até o cérebro do caboclo, né? A dosinha de cachaça dá para entrar no rio, né? Fazendo 5 graus de temperatura, não dá? Ai, ai. Então, pessoal, os tipos de calor, né? Dentro desse estudo, é o que nós vamos entrar agora, nós vamos falar dos tipos de calor. Quando falamos de tipo de calor, uma coisa que é importante a gente lembrar é a respeito da capacidade térmica, né? O que é a capacidade térmica de um corpo? Nada mais é do que a quantidade de calor que esse corpo recebe ou quantidade de calor necessária para variar de 1 grau Celsius a temperatura dele. Então, por exemplo, normalmente essa capacidade térmica a gente mede nos chamados calorímetros, tá? O que é um calorímetro? O calorímetro nada mais é do que um recipiente cuja função é minimizar as trocas de calor com o meio externo. Você tem caixa térmica, você tem garrafa térmica, tudo isso é um calorímetro. Então, vamos imaginar que a garrafa térmica que você tem em casa, ela precise de 400 calorias. Olha só, ela precisa receber 400 calorias para que a temperatura interna dela aumente de 1 grau Celsius. Então, 400 calorias para aumentar 1 grau, essa é a capacidade térmica da garrafa. É a quantidade de calor necessária para variar 1 grau de temperatura daquele recipiente, dispositivo. Tá? Então, cada dispositivo possui uma capacidade térmica. Você tem garrafas térmicas que resistem mais à variação de temperatura, outras já não tanto. Vai depender do material que é feito, da qualidade do material, do tipo de material utilizado. Tudo isso vai influenciar na capacidade térmica. Como é que calcula a capacidade térmica? Nada mais do que o calor dividido pela variação de temperatura. A unidade é a caloria por grau Celsius, como eu falei. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, 400
é a quantidade de calor para variar 1 grau, então eu posso dizer que a capacidade térmica dessa garrafa que eu inventei aqui é de 400 calorias por grau Celsius. Isso é capacidade térmica. Tá? Outra coisa importante é o calor específico. O nome já é bem sugestivo, específico. Note que capacidade térmica é um C maiúsculo e calor específico é um C minúsculo. Tá? O que representa o calor específico? Nada mais é do que a quantidade de calor necessária para variar de 1 grau Celsius a massa de 1 grama de substância. Pessoal, parece que a definição é igual. Não, não é. A capacidade térmica é o calor para variar 1 grau Celsius a temperatura do corpo como um todo. O calor específico é o calor necessário para variar de 1 grau, 1 grama do corpo. Não é o corpo todo. Não é? Então, por exemplo, alguns calores específicos a gente precisa guardar, né? A calor específico é dado em calorias por grama grau Celsius, que é o Czinho. Czinho pode ser calculado pegando a capacidade térmica dividindo pela massa, tá? Ou calor dividido por m delta θ também dá para calcular o calor específico. Alguns exemplos. Olha, isso aqui vocês precisam guardar. Calor específico da água. Czinho da água é 1 caloria por grama grau Celsius. O que significa isso? Para variar 1 grau de 1 grama de água, eu preciso dar ou retirar 1 caloria dela. Olha o gelo. O gelo, para variar de 1 grau, 1 grama de substância, gelo, eu preciso de meia caloria. Observe, pessoal, que o calor específico do gelo é menor do que o calor específico da água. Tá? A água ela tem um comportamento anômalo, você vai lembrar disso, né? A água, ela, em certa temperatura, quando ela está congelando, ao invés de ela contrair, ela faz aumentar de volume. Então, ela tem uma deformação irregular, uma dilatação irregular. Isso acontece ali por volta dos 4 graus Celsius. A água tem um comportamento bem diferente. Então, esses 2 calores específicos você precisa guardar. Os exercícios não são obrigados a fornecê-los. Muitas vezes nós vamos ter que ter isso aí em mente. E outro tipo de calor é o chamado de calor sensível. O que é o calor sensível? É o calor recebido ou cedido por um corpo que provoca nele uma variação de temperatura. Olha, pessoal, o calor sensível a temperatura muda sem haver mudança de estado físico. Olha, isso é importante você guardar. Por quê? Porque eu tenho basicamente 2 tipos de calor, o calor sensível e o calor latente. O calor sensível tem variação de temperatura do corpo, porém não há mudança de estado físico. O que é mudança de estado físico? Era líquido, virou vapor. Era sólido, virou líquido. Era líquido, virou sólido. Mudança de estado físico. Tá? Então, sempre que houver variação de temperatura sem mudança de estado físico, o calor é chamado de calor sensível. Por que eu preciso saber disso, professor? Porque a fórmula do calor sensível, também chamada de equação fundamental da calorimetria, que é o também chamado de Q-macete, não sei se você estudou assim no ensino médio, mas normalmente os professores de cursinho falam sobre isso, né? Os professores de física, QMC delta θ, Q-macete, tá? QMC delta θ. É a chamada equação fundamental da calorimetria. Basicamente, tudo a gente resolve por ela, tá? Então, veja, se eu não souber diferenciar calor sensível de calor latente, eu não vou saber qual fórmula usar, porque a fórmula do calor latente é diferente do calor sensível. Então, a primeira observação que eu tenho que ter a respeito do calor tem variação de temperatura?
Opa, tem. Beleza. Segunda pergunta que eu preciso fazer. Tem mudança de estado físico? Era líquido, virou gasoso? Era gasoso, virou líquido? Era sólido, virou líquido? Mudou o estado? Não mudou. Então, esse calor é sensível. E se ele é sensível, eu calculo ele pelo mc delta θ. Certo? A gente vai ver o calor latente agora e você vai entender qual que é a diferença. Bom, outro dado importante é a potência térmica, né? Potência, que a gente chama de watts. A potência nada mais é do que o calor dividido pelo tempo. Para me encontrar a potência, eu divido quantidade de calor dividida pelo tempo. Potência. Normalmente a potência é dada em watt ou quilowatt-hora no jargão comum aí das contas de luz em casa. Bom, baseado nesse princípio, pessoal, da equação fundamental da calorimetria, nós temos um dado importante. Em um sistema termicamente isolado, o que é um sistema termicamente isolado? É um sistema, pessoal, onde a troca de calor só acontece entre as duas substâncias envolvidas. Não há participação do meio externo, tá? Vamos imaginar uma coisa. Você pegou uma caixa térmica, tá? Encheu ela de gelo até mais ou menos a metade, cubos de gelo, e adicionou lá refrigerante, cerveja, água, o que você quis lá dentro lá, tá? Então, o que vai acontecer? Essa caixa aberta, 3 sistemas vão participar da troca. O meio externo, o refrigerante, a bebida que está lá dentro e o gelo que foi adicionado. Agora, vamos imaginar que você fecha isso com a tampa e essa tampa ela impede totalmente a entrada ou a saída de calor. Então, você tem um sistema termicamente isolado, tá? Termicamente isolado. Esse sistema, na prática, 100% ele não existe. O que a gente tem é sistema onde o isolamento é grande, você consegue reduzir bastante as trocas de calor, porém, à medida que o tempo passa, esses corpos vão interagindo com o meio externo de forma lenta, mas vai. Então, o sistema termicamente isolado seria esse sistema onde não há troca mesmo, não consegue trocar nada. E quando o sistema é termicamente isolado, o que eu tenho? A somatória do calor cedido por um é igual à somatória do calor recebido por outro. Ora, quando você coloca 2 corpos com temperaturas diferentes em contato um com o outro, o que vai acontecer? O de maior temperatura cede calor para o de menor temperatura. Então, você tem alguém cedendo e alguém recebendo calor. De modo que, se quem doa calor, quem cede calor, cede 400 joules, por exemplo, quem recebe, recebe 400 joules. Então, a quantidade de calor doada e recebida é igual num sistema termicamente isolado. Então, eu posso dizer que a somatória do calor cedido é igual à somatória do calor recebido. Para quem não lembra, esse ezinho estranho aqui, que é uma letra grega, significa somatória. Você vai ver muito isso na matemática, muito na estatística, tá? É somatória. Então, a soma dos calores cedidos é igual à soma dos calores recebidos. De tal maneira, pessoal, se eu somar o calor cedido mais o calor recebido, isso tem que dar 0. Por quê? No exemplo que eu dei, alguém doou 400 calorias. Quem doa fica negativo. Então, menos 400. Alguém recebeu esses 400. Quem recebe é positivo, fica mais 400. Então, menos 400 com mais 400 dá 0. Tá? Então, esse é um princípio fundamental na calorimetria, porque basicamente a gente resolve quase tudo com esse raciocínio. Agora, o tipo de calor envolvido aí vai depender do exercício, né? Muito bem, vamos avançar mais um pouco.
Outro dado importante é o chamado equivalente em água de um corpo. Isso aqui, alguns exercícios usam esse conceito. O que é o equivalente em água de um corpo? O próprio nome está dizendo, é equivalente em água. Se eu tiver 40 daquele lá, de água equivale a 80, por exemplo, dando um exemplo arbitrário. Tá? Então, o equivalente em água de um corpo é a massa E de água, E de equivalente, que possui capacidade térmica igual à do corpo considerado, podendo substituí-lo no equacionamento das quantidades de calor trocada. Então, vamos imaginar que um corpo tem 40 calorias por grama de capacidade térmica. Tá? Qual seria o equivalente em água? Seria pegar esses 40 gramas e multiplicar por 1, que é o calor específico da água, o que daria 40 gramas. 40 gramas de água equivale à capacidade térmica de um corpo de 40 calorias por grama. Essa é a ideia. Tá? Alguns exercícios trazem esse princípio do equivalente em água. Em outra ocasião, em exercício, eu vou explicar melhor isso para não ficar tão vago. Bom, de tudo nós colocamos aqui, Q representa quantidade de calor, né? O Q é o calor, M é a massa. Aqui na calorimetria, pessoal, normalmente essa massa é em grama, tá certo? Mesmo porque o calor específico é caloria por grama grau Celsius. Então, na calorimetria, a gente não costuma usar muito o Sistema Internacional de Unidades. Acaba que a gente trabalha muito com calorias e massa em grama. Diferente, pessoal, do que acontece lá na termodinâmica, onde tudo é quilo, é joule, por aí vai. Tá? Agora, eu tenho que ficar esperto, porque quando o exercício pede potência é watts, é sistema internacional, aí eu preciso trabalhar com unidades do sistema internacional. No caso, o calor tem que ser em joule. E aí eu até passei isso para vocês lá na última aula, né? Uma caloria equivale a 4,186 joules. A gente pode fazer transformações de unidades. Tá? Beleza. Então, tá aí, calor sensível e equivalente grama. E aqui, pessoal, a gente entra no outro tipo de calor, que é o calor latente. E o calor latente, ele está intimamente ligado com mudança de estado físico. Eu coloquei esse diagrama aqui para você ver as possibilidades que existem aí de mudança de fase ou mudança de estado, tá? Por exemplo, ó, você tem aqui um sólido, tá? Esse sólido pode ser gelo, pode ser qualquer outra coisa. Quando ele passa do sólido para o líquido, eu tenho a fusão. Do contrário, do líquido para o sólido, eu tenho a solidificação. Tá? Quando é do sólido direto lá para o gasoso, eu tenho a sublimação, tá? Que é uma transformação rápida, repentina. Quando eu tenho líquido, o líquido pode se tornar vapor, que é uma transformação de líquido para gasoso, eu tenho vaporização. Ou eu posso ter o vapor voltando a ser líquido, nesse caso eu tenho a liquefação. Ou eu posso ter o vapor voltando para o estado sólido imediatamente, que é o caso da sublimação. Se você observar, olha, no sentido de sólido para gasoso, eu tenho o aumento da temperatura. No sentido contrário, eu tenho a redução na temperatura. Então, o tipo de calor envolvido nessas mudanças de estado é chamado de calor latente. Calor latente. Observe esse exemplo. Vamos imaginar que eu tenho aí gelo a menos 20 graus. Eu quero pegar esse gelo e quero fazer ele virar água a 40 graus. Bom,
Você vai entender aí que esse gelo, para virar água, ele vai precisar receber calor. Ele precisa ser aquecido, tá? Agora, num processo normal, você não coloca o gelo, por exemplo, em cima aí de uma mesa, dentro de um copo, por exemplo, e espera que ele vai virar água imediatamente. Não vai, né? A sublimação, pessoal, que é essa mudança do estado aqui rápida aqui, ó, ela acontece sobre altas temperaturas. E não é o caso, porque eu não quero fazer esse gelo virar vapor, eu quero que ele derreta e vira água. Então, é um processo. Esse gelo ele vai recebendo calor e ele passa por etapas. O gelo não vira água de uma vez. Primeiro, a temperatura do gelo precisa ser aumentada. Veja que eu tenho gelo a 0. Esse gelo, para virar água, ele tem que chegar na temperatura onde o gelo entra no estado de fusão. Você vai lembrar que gelo vira água a 0, assim como água vira gelo a 0. É o primeiro ponto fixo. Lembra da aula passada? Ponto fixo. Primeiro ponto fixo é o ponto de gelo. Nada mais é a temperatura onde o gelo entra em estado de fusão para virar água e a água entra em estado de solidificação para virar gelo. Então, observe, olha, o gelo a menos 20, antes de virar água, ele precisa primeiro ser aquecido até gelo a 0. Então, ele vai recebendo calor, a temperatura dele vai aumentando de menos 20, cai para menos 10, cai para menos 5, para menos 3, para menos 2, menos 1, 0. A temperatura está aumentando, porque a temperatura inicial é negativa. Então, à medida que vai aproximando do 0, a temperatura está aumentando. Chegou no 0, o gelo está pronto a começar a entrar em fusão, a derreter. Bom, professor, mas então, de menos 20 até 0, eu tenho um estágio, que eu tenho um Q1. Uma quantidade de calor aqui foi fornecida ao gelo para ele aumentar de menos 20 até 0. Observe aqui no conceito que a gente viu de calor específico, melhor, calor sensível. Calor sensível é o calor recebido ou cedido por um corpo, tá? Com mudança na temperatura, é a primeira condição para ser calor sensível. A temperatura precisa mudar. Vamos ver? A temperatura está mudando de menos 20 para 0. Essa é a primeira condição. Qual que é a segunda condição? A segunda condição é que não haja mudança de estado físico. Se você observar, eu tenho gelo a menos 20, eu continuo tendo gelo, só que agora a 0 grau. Então, não houve mudança de estado físico, porém, houve mudança de temperatura. Então, o calor aqui, pessoal, é calor sensível. Tá? Por que eu preciso identificar isso, pessoal? Porque a fórmula de calor sensível e calor latente são diferentes. Então, se você usar a fórmula no lugar errado, vai dar errado. Aí vamos continuar. O gelo agora ele está a 0. E eu continuo dando calor para esse gelo. Então, vai vir agora um Q2. Se o gelo já está a 0, então agora ele começa a derreter. Certo? Começa a derreter, começa a derreter. E aqui, pessoal, a temperatura ela não muda. Observa, ó, 0 para 0. A temperatura não muda enquanto todo o gelo não tiver derretido. Pessoal, como é que é possível isso? Bom, é simples. Quantas vezes você já pegou um refrigerante, pegou uma bebida, onde você adiciona alguns cubinhos de gelo dentro, e o gelo permanece lá sem derreter. Um pouco derrete, entra em fusão, e uma parte fica lá nadando. Ora, como pode existir líquido e gelo numa mesma temperatura? Isso pode acontecer quando eu tenho um calor latente, que é uma mudança de estado físico. Eu tenho tanto gelo a 0 quanto água gelada, água a 0.
é aquela mistura onde você tem gelo e água coexistindo no mesmo recinto. Então, o que que observa aí? Agora a coisa mudou, professor. Ó, a temperatura não muda. E então sensível não é, porque o sensível a temperatura muda. E outro detalhe, está mudando o estado físico, ó, de gelo para água. Então, pessoal, quando a temperatura muda, eu tenho calor sensível. E o estado físico não muda. Gelo, gelo, que é o Q1. Agora, quando a temperatura não muda e o estado físico muda, ó, gelo para água, eu tenho calor latente, que é o Qmala, que nós vamos ver aqui como é que calcula. Então, Q2 é um calor latente, porque a temperatura não muda e o estado físico muda. Vamos continuar. Agora eu tenho água a zero, não tem mais gelo. E eu quero aquecer essa água até ela chegar a 40 graus, é a minha proposta. Veja, eu continuo tendo água. Água a zero, água a 40. Então, não há mudança de estado, porém, há mudança de temperatura. Neste caso, eu tenho um calor sensível. Certo? Como é que seria o gráfico disso, pessoal? Ó o gráfico. Interessante, ó. O gelo estava a menos 20, tá? Ele está no estado sólido. Eu aqueci ele, a temperatura dele saiu da 20 e foi para zero. Ó, 20 até zero. Aqui, quando ele chegou em zero, ele entra no estado de fusão. Eu tenho a coexistência do sólido e do líquido ao mesmo tempo. Quando chega no finalzinho aqui da fusão, eu só tenho líquido. O gelo já derreteu todo. E aí eu começo a aquecer a temperatura de 0 até 40. Então, ó, nesse primeiro estágio sólido é o Q1. No segundo estágio aqui, ó, sólido mais líquido fusão, é o Q2. E o terceiro estágio, líquido indo para a temperatura maior. Então, eu tenho o terceiro estágio, que é o Q3. Então, veja, nessa primeira etapa eu tenho calor sensível, na segunda eu tenho latente e na terceira eu tenho calor sensível. O calor total aí no processo é a soma desses calores aí de cada etapa. Tá? Dado importante, pessoal, para a gente olhar no gráfico. Então, professor, sempre que eu olhar num gráfico e no gráfico estiver uma reta aqui, ó, paralela ao eixo do calor, aqui está subindo, poderia estar descendo também, mas aqui está paralela ao eixo do calor. Na verdade, aqui está em cima do eixo do calor, mas poderia estar fora. Tá? Aqui está em cima, ó, paralelo. Então, eu posso dizer que quando está aumentando ou diminuindo, é sensível. E quando não está mudando, é latente. Exatamente. No gráfico, você consegue ver isso aí de forma bem simples. Tá? Bem simples. Muito bem. Então, de novo, por que é importante eu saber diferenciar sensível de latente? Por isso aqui, ó. Forma do latente é Qmala, Q igual a M vezes L. O que é o L? É o calor de fusão ou calor de solidificação da substância que eu estou avaliando. Tá? E quando é sensível, professor? É o Q-macete, QMC delta teta. Quando é sensível, é macete. Quando é latente, é mala. Certo? Para a água, pessoal. Ó, da água eu preciso guardar tudo, viu? Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Do gelo, 0,5. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. O que quer dizer isso? Para eu derreter 1 grama de gelo, eu preciso dar para ele 80 calorias. Olha o outro calor latente, que é o calor latente de vaporização, LV.
Professor, da água. Pois não, pode falar. o senhor sempre fala, né, em caloria. Tipo assim, como que seria essa caloria? Porque a gente pensa em caloria e, tipo, coisa do corpo, assim, humano e tal. Mas, nesse caso, como seria? Então, essa caloria aqui, colega, é o calor transferido de um corpo para o outro. Então, por exemplo, você pegou água quente, vamos pegar lá água a 40 graus, e mistura com água gelada, certo? Água a zero, por exemplo, ou água a 5 graus. Água a 5 graus é água fria pra caramba, né? Então, veja só, se você mistura água a 40 com água a 5, por exemplo, o que você acha que vai acontecer entre essas duas águas? Vai transferir calor. Exatamente. Então, o calor nada mais é do que a energia transferida de um corpo para o outro, tá? Isso é calor. É a quantidade de energia transferida de um corpo para o outro. Lá na Idade Média, quando tinha as máquinas a vapores, né, os trens a vapor, o que se usava? Botava lá, ó, lenha na fogueira para lenha aquecer um tacho cheio d'água, esse tacho transformava a água em vapor e esse vapor movimentava as turbinas. Então, a água transferia calor para as turbinas para poder movimentar o trem a vapor. Então, calor é isso, né? Energia transferida de um corpo para o outro. Aí, quando você traz isso para o corpo nosso, né? Por exemplo, você fala em caloria, a gente está pensando em gordura armazenada, né? Ó, preciso perder umas calorias e tal. Na verdade, você precisa perder energia. Quando você, eu falo muito isso, né, para as pessoas que querem emagrecer, né? As pessoas querem emagrecer passando fome. Primeira coisa, não, eu não vou comer mais nada. Eu agora vou, ó, boca fechada, né? Não, não é bem assim. Na verdade, qual que é a lógica da comida? Nós ingerimos alimentos, esses alimentos são metabolizados, começam a ser metabolizados lá na nossa boca, com as enzimas digestivas, vocês devem estar estudando isso em bioquímica, ou já estudou. As enzimas digestivas lá na boca, pitialina, tem um conjunto de enzimas que começam já a fazer a digestão desses alimentos. Esses alimentos vão para o estômago ali, juntamente com o suco gástrico, são quebrados, né, quebrados em partículas menores, proteínas e aminoácidos, e isso tudo vai ser gerado no nosso corpo. Vocês estão estudando bioquímica, pessoal? Já estudou? Professor. Oi? A gente está tendo bioquímica. Está tendo bioquímica. Então, vocês já chegaram nisso do ciclo de Krebs? Já começou a estudar isso ou não? Ainda não. Ainda não. Tá, então vou adiantar um pouquinho para vocês. O ciclo de Krebs. O que é o ciclo de Krebs? Então, esses alimentos caem no nosso estômago, eles são quebrados, metabolizados em partículas menores, que são os aminoácidos. Os aminoácidos vão entrar no ciclo de Krebs, tá? O ciclo de Krebs é um ciclo com um monte de reações de oxidação, com entrada e saída de oxigênio, com uma função de transformar a energia desses aminoácidos, ou melhor, transformar esses aminoácidos em energia, que nós chamamos de ATP, é adenina trifosfato, e ADP. Aí vem os NAD, FAD, pH, FADH, vocês vão estudar esse trem, é um fantasma da bioquímica esse negócio aí. Então, o que acontece? Essa energia, resumindo, tudo isso vai virar energia, vai virar calor, colega, para o nosso corpo, tá? Aí, o que acontece? Se você precisa aí de, sei lá, de 800 calorias para as suas necessidades fisiológicas diárias, e você ingere 1.600 calorias, o que está acontecendo? Você tem reserva de calorias, você tem mais calorias que o necessário, então você não queima aquilo tudo. O resultado, vai começar a surgir as gordurinhas localizadas, vai começar a surgir um monte de coisa, né? Então, como é que você vai fazer?
Não basta você fechar a boca e parar de comer, você precisa queimar aquilo que está armazenado. Você vai queimar isso através de quê? Através de atividade física. Você vai queimar as reservas de gordura, que na verdade é energia armazenada na forma de tecido adiposo, uma série de coisas. Então, tudo se resume em energia, não é? Então, daí a importância da atividade física para uma dieta boa. Então, o problema não é comer demais, o problema é você não queimar o que comeu. Se você comeu demais, você tem que queimar de duas maneiras. Queimar pelo seu próprio metabolismo, ou se o seu próprio metabolismo não precisa daquele tanto de energia, você precisa queimar em atividade física. Então, quem tem hábito de fazer atividade física, normalmente vai se manter um corpo bem estruturado, não vai ter reserva, não é nem uma questão de beleza estética, é questão de saúde mesmo, né? Tá? Então, caloria, companheiro, é essa energia que é transferida dos alimentos para o nosso corpo, transferida das substâncias para outras, e por aí vai. Beleza? Então, ó, 2 calores latentes que são importantes, calor de fusão e calor de vaporização da água. Professor, e o calor de solidificação, como é que fica? É o contrário da fusão. É o mesmo valor, porém com sinal negativo, pessoal. O calor latente de solidificação, LS, seria menos 80. Tá? O calor aqui, ó, de ebulição ou de vaporização e o de liquefação, que seria o processo contrário, seria, ou de condensação, seria menos 540. Então, o sinal muda, o valor numérico é o mesmo. Tá? Beleza. Tá aí um probleminha para vocês pensarem, né? Vocês vão resolver aí, porque eu, na verdade, não resolvi esse exercício aqui. Eu acabei passando batido. Depois que eu montei a aula aqui, que eu vi que eu não resolvia. Mas eu vou dar a dica aqui para vocês fazerem aí, porque é tranquilo. Aparentemente é um bicho de 7 cabeças, mas não é. O que você tem aí? Você tem uma estufa. Não é? Não sei se você já foi dentro do laboratório, um laboratório de química, um laboratório de bioquímica, um laboratório de microbiologia. Lá dentro tem uma estufa. Essa estufa normalmente é usada para secagem de vidraria, secagem de amostras de solo, para fazer esterilização de recipientes, né? Esterilização para matar bactérias, né? Fazer esterilização de um modo geral. Você tem autoclaves que fazem isso. Então, aí está mostrando internamente como funciona a estufa. O que você tem lá dentro? Você tem uma serpentina, que nada mais é do que uma resistência elétrica, tá? Você tem ali uma caldeira. Aqui está mostrando, no caso aqui, uma estufa cuja fonte térmica dela é uma caldeira, né? Tá? Você tem estufas cuja fonte é elétrica. Você liga lá na tomada, ela vai gerar uma carga elétrica aqui e vai fazer todo esse processo. Mas aqui no desenho está mostrando que é uma estufa mais rudimentar. Está lá na época da máquina a vapor. Você precisava de fogo, de fonte para fogo, madeira, né? Combustível, que é oxigênio. Você tem a caldeira que tem água, essa água entra em ebulição, tem uma válvula para sair, senão explode. Você tem um manômetro que mede aí a pressão, né, interna aí. E isso tudo vai ser transformado em calor. Esse calor aquece a serpentina, que por sua vez aí a estufa, tá? A estufa aí vai ter calor lá dentro, lá para fazer um monte de coisa. Beleza, então eu dei uma ideia geral do funcionamento. Olha o que está falando o texto. Ó, o dispositivo observado acima, ou na verdade do lado, mostra de maneira simples uma estufa utilizada para secagem de grãos. Olha aí. A água aquecida na caldeira circula através de uma serpentina, irradiando energia térmica para o interior da estufa. Eu narrei isso para você. A água sai da caldeira a 90 graus, com vazão de 20 litros por minuto. Então, ela vai passar aí, cada minuto circula aí, ó, 20 litros. Esfria ao circular no interior da estufa e retorna a 65 graus. Bom, por que esfria lá, pessoal? Por quê?
O calor, quando passa pela serpentina, ele vem quente aqui, ele encontra dentro da estufa um ambiente com temperatura menor. Qual que é o resultado? O calor que vem da água, que é 90, ele é transferido para a estufa. Esse calor diminui, porém aquece a estufa. E a água continua circulando. Vai passando aí, vai circulando. Tá? Então, eu tenho duas temperaturas aí, uma temperatura de 90 e uma temperatura de 65. Logo, eu tenho uma variação de temperatura equivalente aí, ó, 90 menos 65, de 25 graus. Sendo para a água o calor específico sensível de 1 caloria por grama grau Celsius e a densidade absoluta igual a 1 quilograma por litro, isso aqui, pessoal, 1 quilograma por litro, é só para dizer para você que 20 litros de água equivale a 20 quilos. Cada litro é 1 quilo, 20 litros tem 20 quilos. Isso aqui serve para isso. E a pergunta é, qual a quantidade de calor fornecida para a estufa a cada hora? Tá? Então, você vai prestar atenção que isso aqui está por minuto. Como ele quer para cada hora, você vai ter que fazer uma conversãozinha aí, ó, 20 litros em cada minuto, ó, 20 litros é 20 quilos, porque a densidade é 1 quilo por litro. Então, 20 litros é 20 quilos por minuto. 1 hora tem 60 minutos. Então, 20 vezes 60, vocês vão anotando aí para fazer a continha. 20 vezes 60 vai dar 20 vezes 60, vai dar 1.200 quilos por hora. Então, você já tem a massa que passa por hora. Seria 1.200 quilogramas por hora. 20 litros por minuto é a mesma coisa que 20 quilos por minuto, o que é a mesma coisa que 1.200 quilos por hora. Eu multipliquei 20 vezes 60. Então, pronto. Você tem mudança de temperatura, 90 para 65. Não tem mudança de estado físico, tá? Não tem mudança de estado físico aí neste caso. 90 para 65 tem transferência nenhuma. Não tem mudança de estado físico. Então, esse calor é sensível, pessoal. Esse calor é sensível, tá? Calor sensível. Por que é importante isso? A fórmula é Q igual a MC vezes variação de temperatura. Tá? Então, a massa está a 1.200 quilogramas. 1.200 quilogramas. Ele quer saber qual a quantidade fornecida por hora. Então, você tem 1.200 quilogramas. Você tem o calor específico, que é 1, e você tem a variação de temperatura, que é 25. O que vocês acham? Esse 1 caloria aí, tem que fazer alguma coisa com ela aí, pessoal? Caloria por grama grau Celsius. Está em grama, né? E eu estou mexendo com os 1.200 quilos. O que eu tenho que fazer? Duas opções. Transforma 1 caloria por grama em caloria por quilograma. Grama é 10 a menos 3, então seria 1.000, né? Seria 1.000 calorias por quilo. Ou pego os 1.200 quilos e transformo em grama, que seria 1.200.000 grama. E aí eu multiplico tudo. Multiplico esse valor por 25 e multiplico pelo valor do calor específico. Eu vou encontrar a quantidade de calor fornecido pela estufa aí em hora, por hora. Anotem esses dados aí, tentem resolver e a gente discute isso na outra aula. Então, aí é mais uma questão de transformação de unidades. Eu teria 20 quilo
multiplicado por 60 dá 1.200, vezes 1.000 dá 1.200.000, vezes 1 vezes variação de temperatura, que é de 25. Isso dá, 30 mil milhão. Então, vai dar 30 vezes 10 à sexta. 30 vezes 10 à sexta calorias por hora. 30 vezes 10 à sexta caloria por hora. É a quantidade de calor gerado aí por esse sistema de caldeira. Né? Professor, é muita caloria, hein? Eles movimentavam, pessoal, na Idade Média, ali no período da Revolução Industrial, quando tinha máquina a vapor, trem a vapor, locomotiva a vapor. Gente, andava locomotiva a vapor, só para você ver a quantidade de energia que era liberada, né? De calorias. Muito grande. Era um caldeira gigante, né? O carvão no 12 ali, caindo dentro, alimentando aquilo constantemente. Você já viu isso em filmes aí, filmes épicos da Idade Média? Você vendo essas máquinas funcionando, tudo no sistema de caldeira, né? Aproveitando o vapor para produzir energia, para movimentar um monte de coisa. Tá? Beleza? Então, dá 30 vezes 10 à sexta calorias. Anota aí para você conferir depois aí no caderno. Beleza. Vamos tocar o barco aqui. Então, questão número 4. Olha só. Eu tenho um recipiente adiabático. Que diacho é isso, professor? Adiabático impede troca de calor com o meio externo. Contém 500 gramas de água, inicialmente a 20 graus. Então, tem água a 20. O conjunto é aquecido até 80. Opa, o que eu vou pensar? De 20 para 80, a água não entra em ebulição, a água não congela, a água não vira vapor, a água não acontece nada com a água, ela continua sendo água. Eu tenho água a 20, agora tenho uma água quente. Por que é importante olhar para isso, pessoal? Para identificar o tipo de calor envolvido. Tá? Se a água continua sendo água, isso significa que o calor é sensível, está variando a temperatura apenas. Então, aqui vale o que macete. Vamos já guardando isso. Beleza, então tem uma variação de 20 para 80, uma variação de 60 graus. Utilizando-se uma fonte de calor que desenvolve uma potência útil de 200 watts. Então, tem a potência de 200 watts. Considerando o calor específico da água, uma caloria por grama grau Celsius, fazendo um cal igual a 4 joules, quanto tempo foi gasto nesse aquecimento? Pessoal, por que aqui entra um cal 4 joules? Bom, aqui entra isso porque, como a potência entra na questão, potência é watts, watts é sistema internacional, então o calor tem que estar em joule, não pode estar em cal. E aí ele está me dando uma forma de transformar caloria em joule. Se um cal é 4 joule, 2 cal é 8, 3 cal é 12, 4 cal é 16, ou seja, eu vou multiplicar por 4 para converter em joule. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu preciso pensar, a potência, né? Potência ele me deu, potência é calor sobre o tempo. Potência eu tenho que é 200. O tempo eu quero. Se eu achar a quantidade de calor, eu mato a questão. Quantidade de calor eu já descobri que é sensível, aqui é macete. Então, eu vou substituir. No lugar da massa é 500, no lugar do Czinho é 1, no lugar da variação de temperatura é 80 menos 20. Isso me dá 500 vezes 1 vezes 80 menos 20, vai dar 60 vezes 500, vai dar 30 mil calorias. Tá? Eu determinei a quantidade de calorias. Agora, pensa comigo. Para aplicar na forma da potência, essa caloria tem que estar em joule.
Para fazer isso, o que eu faço? Multiplico esse valor por 4. Então, 30.000 calorias equivale a 120.000 joules. Agora sim, eu vou pegar a forma da potência. No lugar da potência, eu vou colocar 200. No lugar do caloria, eu vou colocar 120.000. No lugar do tempo, eu não faço nada, porque eu estou procurando o tempo. Chumbo trocado, pessoal. Ó, o tempo vai para o lugar de 200, 200 vem para o lugar do tempo. Então, eu vou ter 120.000 dividido por 200. Isso vai dar para mim 600 joules. Melhor, joules. 600 segundos. Tá? Então, eu tenho 600 segundos. Se eu quisesse dar essa resposta em minuto, o texto não fez exigência, né, de unidade, mas em minutos seria 600 dividido por 60, eu teria o equivalente a 10 minutos. Veja só, 10 minutos eu consigo aí aquecer essa água de 20 para 80 graus Celsius. Aí você começa a pensar nas coisas do cotidiano, né? Um aquecedor que a gente usa muito em casa, né, para esse tipo de coisa aí, que basicamente serve só para isso, né? A maioria das vezes. Quem lembra de um aí que a gente usa quase todo dia aí para aquecer as coisas dentro de casa? O que a gente usa? Alimento, leite, Micro-ondas. micro-ondas. Você pega uma água aí, tem um leite aí que está na geladeira, que ele está aí com a temperatura, sei lá, de 15 graus, você bota no micro-ondas para aquecer ali, normalmente você põe 1 minuto. Você bota 1 minuto, mas a potência é lá em cima, né? E dentro de 1 minuto o leite já está quentinho para você ingerir, né? Então, você vê, ó, 600 segundos aqui daria 10 minutos, mas a potência aqui é só 200 watts. Potência de micro-ondas chega até a 3.000 watts, dependendo do que você colocar. Vai ter uma rampa de potência que você E, pode... professor, um trem desse faz mal para a saúde, né? Micro-ondas. Faz porque é radiação, né, cara? Isso é radiação. Tá? O forno de micro-ondas ele tem uma cápsula radioativa lá dentro. Né? Obviamente não é radiação como Césio-137, radiação utilizada em cápsula de raio-x, não é esse tipo de radiação, mas é uma radiação térmica, né? Calor. O micro-ondas ele funciona basicamente na agitação das moléculas de água do corpo. Por isso você não pode colocar um recipiente de metal lá dentro do micro-ondas que ele explode. Por quê? Porque o estado de vibração vai ficar tão grande, ela aquece tanto que estoura lá dentro. Não é qualquer recipiente que você pode usar por conta da dilatação, né? Se colocar um vidro normal, ele estoura, você tem que colocar vidro específico, exatamente por conta da vibração das moléculas, né? Então, tá aí, 600 segundos é o tempo determinado. Então, resolvemos um exercício de potência, resolvemos um exercício normal de gráfico, e agora vamos ver um de mistura, pessoal, para a gente fechar isso, né? Acho que é só esse mais um exercício, a gente já encerra, para você não ficar muito apreensivo aí. Mas eu preciso dar um exemplo de cada um, porque eu vou liberar a atividade para vocês depois. Então, olha, num recipiente termicamente isolado, informação importante. O que acontece quando o sistema é termicamente isolado? A somatória das quantidades de calor trocada é igual a zero. Em outras palavras, o calor que um cede e o outro recebe é igual. E com capacidade térmica desprezível, misturam-se 200 gramas de água a 10 com um bloco de ferro de 500 gramas a 140. Eita! Quem dá calor para quem? Bom, o ferro vai ceder calor para a água, porque o ferro está numa temperatura maior. Bom, então um doa calor, o outro recebe calor até atingir o equilíbrio térmico. Quando atingirem um equilíbrio térmico, qual é a temperatura? É a pergunta do exercício. E ele me dá aí os dados: calor específico da água, calor específico do ferro. Sistema isolado. Eu vou aplicar o princípio fundamental da calorimetria. Calor do ferro mais o calor da água vai dar zero, porque o calor do ferro doado para a água é negativo, o calor recebido para a água é positivo. Então, vai dar zero.
Esse calor, ele é sensível ou é latente? Essa é uma pergunta que eu preciso responder. Ó, está havendo variação de temperatura. Então, eu tenho um calor sensível. Então, o Q do ferro vai ser mc delta θ para o ferro. O Q da água vai ser mc delta θ para a água. Somando tudo, tem que ser igual a zero. Agora, eu vou substituir, pessoal, a quantidade de cada unidade dessa aí. Para o ferro, a massa aqui é 500, o C, 0,2, a variação de temperatura final menos inicial seria temperatura θ menos 140, que é inicial. Para a água, eu tenho 200, Czinho, 1, variação de temperatura, temperatura final que eu estou procurando, menos a inicial, que é 10. Então, vai ficar assim, ó. 500 vezes 0,12, temperatura final, que é de equilíbrio, menos 140, mais 200 vezes 1, vezes θe, temperatura de equilíbrio, menos 10. Isso igual a zero. Agora virou matemática, né? Nós vamos multiplicar tudo isso aí, ó, e vamos resolver a questão. Então, ó, 500 vezes 0,12 dá 60, e θe menos 140, 200 vezes 1 dá 200, θe menos 10 igual a zero. Multiplicando distributiva, 60 dá temperatura E, 60 vezes 140 dá 8.400, 200 vezes θe, 200 θe, 200 vezes 10 dá menos 2.000, igual a zero. Agora eu vou juntar as letras e separar o número. 60 com 200 dá 260, 8.400 com 2.000 dá 10.400, então vai ficar assim, ó. 260 igual a 10.400, passa para lá positivo. 260 está multiplicando, passa dividindo. 10.400 dividido por 260 dá 40 graus Celsius. Essa é a temperatura final aí de equilíbrio entre os dois corpos. No final, a temperatura da água aumenta, a temperatura do ferro diminui, de tal modo que eles atingem uma temperatura comum, que nós chamamos de equilíbrio, e essa temperatura é 40 graus Celsius. Fechou? Dúvida aí, pessoal? Algum questionamento, alguma parte que não ficou? Uma questãozinha gráfica aí para a gente avaliar. Olha só, um corpo de massa 50 gramas, inicialmente no estado sólido. Ó, informação importante. Ó. Se está inicialmente no estado sólido, pessoal, aqui no gráfico, essa etapa aqui, ó, de 0 até 400 calorias, que vai de 0 até 40 graus, essa reta vermelha aqui até aqui, ó, o estado é sólido. Veja que a curva, de repente, manteve constante. Então, essa etapa aqui, ó, é fusão, mudança de estado físico. Ele estava sólido aqui, ele vai derreter, fundir. Tá? Bom, no final disso aqui, o sólido virou líquido, o líquido para cá vai ser aquecido até uma temperatura X aí. Tá? Para entrar no estado de mudança de estado físico de líquido para vapor. Aqui não é vapor. Aqui eu estou aquecendo o líquido que foi gerado antes. Muito bem, então o corpo de massa 50 gramas, inicialmente estado sólido, recebe calor de acordo com a representação gráfica a seguir. Passando para o estado líquido, então aqui é líquido. Ó. Aqui é sólido mais líquido, no finalzinho é líquido. No gráfico, Q representa a quantidade de calor recebida pelo corpo e T a temperatura na escala Celsius. Está aqui. E aí vem duas perguntas. O que ocorre no intervalo entre 400 calorias e 500 calorias? Explique. E a segunda pergunta determina os calores específicos e o calor latente nas fases representadas no gráfico. Seria aqui, aqui e aqui. Então, vamos resolver. A primeira pergunta. O que ocorre no intervalo entre 400 e 500 calorias? Explique, ó. 400 está aqui, pessoal, ó.
500 está aqui, ó. Ou seja, o que ocorre aqui? Ocorre uma mudança de estado físico. Ou ainda poderíamos dizer, ocorre a fusão da substância do estado sólido para o estado líquido. Então, bem simples. Resposta: nesse intervalo, o corpo recebe calor sem alteração na sua temperatura. Obviamente, a temperatura não muda, tá? Porém, aqui está ocorrendo mudança de estado físico. É uma mudança de estado aqui. Lembra que eu falei para vocês no gráfico? Sempre que no gráfico a reta que estiver paralela ao eixo do tempo, melhor, o eixo do calor, eu vou ter uma mudança de estado físico. Por isso que antes ele era sólido, aqui ele entra no estado de mudança de estado físico e aqui ele é líquido. Então, aqui ele já virou líquido. Nessa etapa aqui, ele é líquido e sólido. Ele está entrando no estado de mudança de condição física. Tá? E isso acontece sobre temperatura constante. Observe que o 40 continua. É a característica, pessoal, do calor latente. A temperatura não muda, porém o estado muda. Aqui, ó, de 0 até 400. A temperatura muda, porém o estado não muda. Então, eu tenho aqui um calor sensível. Aqui é calor latente, aqui é calor sensível. Por que eu preciso disso, professor? Para responder a letra B. Determina os calores específicos e o calor latente nas fases representadas no gráfico. Então, vamos lá. Primeiro, na fase sólida. Estado sólido aqui, ó, de 0 a 400. É sólido. Por que eu sei que é sólido? Porque o exercício falou lá no começo. E esse calor aqui é sensível, porque está mudando a temperatura sem mudar o estado físico. Se é sensível, a fórmula é Q-macete. O exercício fala que a massa é de 50 gramas. Tá? A massa é de 50 gramas. O Czinho eu quero encontrar. Então, eu vou substituir. No lugar do Q é 400, ó, foi de 0 a 400, então o calor aqui é 400 calorias, está aqui no lugar. A massinha é 50. O calor específico que eu quero saber, calor específico do sólido, vezes a variação de temperatura, ó, variou de 0 a 40. Então, variou final menos inicial, 40 menos 0. Então, fazendo a continha, eu tenho 400 de cá, vai dar 2.000, Czinho, né? 400 dividido por 2.000 vai dar 0,2 calorias por grama grau Celsius. Achei o calor específico para a substância no estado sólido. Eu vou fazer a mesma coisa agora de 400 até 500, que seria na fusão. Por quê? Porque eu quero achar o latente, o L. É aqui nessa etapa, ó, de 400 até 500. Aqui é 500. Ó. Então, o calor aqui de 400 a 500 de 400 a 500 é 500 menos 400, que vai dar 100. A massa continua 50 e agora eu tenho calor latente de fusão. Observe que a fórmula mudou. Por quê? No primeiro caso era sensível, agora é latente. Então, 500 menos 400 é 100, 100 dividido por 50, eu vou ter o calor latente de 2 calorias por grama, que é o LF de fusão dessa substância. E, para fechar, eu vou na última parte, que é no estado líquido, que é aqui, ó, de 500 até 600. 500 até 600, o calor é sensível, a temperatura está mudando, logo é Q-macete de novo, QMC delta teta. O calor aqui foi de 500 até 600, então foi 600 menos 500, né? A massa continua 50, o calor específico do líquido é C, e a variação de temperatura é de 80 menos 40, final menos inicial. Está aqui. Então, 600 menos 500 dá 100. Aqui, 80 menos 40 dá 20. 20 vezes 50 dá 1.000.
Tá? 1.000, e aqui vai dar 100 dividido, vai dar 0,05, que é o calor específico aí do estado líquido. Ok? Fechamos aí, então, a continha. Aqui é 20, né, pessoal? Aqui é 40, né? Eu fiz a conta aqui de 80 menos 40 não é 20. 80 menos 40 é 40. Então, 40 vezes 50 vai dar, na verdade, 2.000. Então, fica 100 dividido por 2.000. 100 dividido por 2.000 dá 0,05 caloria por grama grau Celsius. Bom, pessoal, pelo gráfico a gente aplicou todo o conceito aí de mudança de estado, calor sensível, calor latente, calculamos os calores específicos e o calor latente dessa substância. Ok? Encerramos nossa aula de hoje com a segunda parte da termologia. Então, nós vimos aí os conceitos desde a termometria até a calorimetria, envolvendo os processos de transferência de calor. Nosso próximo assunto é a termodinâmica, e a gente fecha os assuntos para a segunda avaliação. Desses conteúdos que eu passei, nós vamos entrar na parte relacionada a exercícios de agora em diante. Ok? Coloquem as frequências, as presenças, por favor, e nós estamos encerrando a nossa aula.